Oi pessoal, meu nome é Marcelo, sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento de Nutrição, e hoje nós vamos conversar sobre o efeito do consumo da proteína isolada de soja sobre o gerenciamento do peso corporal. Inicialmente eu gostaria de apresentar os tópicos da nossa conversa, eu vou comentar um pouco sobre obesidade e posteriormente sobre o efeito da ingestão de proteína em relação à saciedade, termogênese e composição corporal. E ao final nós vamos abordar, na forma de considerações finais, um resumo dessa nossa conversa. Cabe destacar que hoje no mundo nós temos aproximadamente 2,1 bilhões de indivíduos com excesso de peso e ao redor de 600 milhões de indivíduos obesos. Esse é um dado bastante preocupante, o que representa um grande problema de saúde pública hoje no mundo. Além disso, quando nós pensamos em excesso de peso, no Brasil nós temos aproximadamente 51% da população adulta com excesso de peso e 18% aproximadamente dos indivíduos adultos diagnosticados como obesos. E qual a importância dessa informação? Hoje, a obesidade representa um importante fator na ocorrência da resistência periférica à ação da insulina. E essa resistência periférica à ação desse hormônio implica no maior risco para a ocorrência do diabetes tipo 2. Sendo assim, diferentes estratégias podem ser utilizadas na mudança de estilo de vida, tentando reduzir particularmente a gordura corporal. Dentre as principais estratégias, nós podemos destacar a redução da ingestão calórica, o aumento do gasto energético, particularmente por meio da atividade física, e a associação de ambas as intervenções. Em relação à parte nutricional, nós temos um importante desafio. Quando nós pensamos na redução e manutenção de peso, um primeiro desafio é como manter a saciedade frente a um balanço energético negativo. Um outro desafio é como manter o peso frente a uma redução do gasto energético basal. E um terceiro desafio hoje, muito importante na literatura científica, é atenuar ao máximo a perda de massa magra durante a redução do peso corporal. Nesse sentido, nós iremos abordar na nossa conversa a importância da ingestão de proteínas em relação ao aumento da saciedade, aumento da termogênese e, particularmente, a atenuação da perda de massa magra como importante fator na avaliação da composição corporal durante o emagrecimento. A proteína apresenta um importante fator na saciedade. Ela tem um poder sacietógeno maior do que carboidratos e maior do que lipídios. Dentre os possíveis mecanismos envolvidos com a ingestão de proteínas favorecendo a saciedade, nós destacamos o aumento da produção de hormônios gastrointestinais como CCK, PYY, GLP-1, os quais aumentam de produção após a ingestão de proteínas. Podemos observar nessa publicação que o aumento da ingestão de proteínas frente a uma refeição rica em carboidratos ou uma refeição rica em lipídios promove aumento da concentração plasmática de PYY e GLP-1, o que favorece o aumento da saciedade. Em relação a proteínas de alta qualidade e saciedade, nós iremos destacar agora o efeito da proteína da soja. Esse é um estudo que avaliou o efeito da proteína isolada da soja frente a outras duas proteínas de alta qualidade. Podemos observar que os indivíduos, após a ingestão dessas diferentes proteínas, apresentam redução do desejo de comer quando ingerem proteína isolada da soja e caseína versus a proteína do soro do leite. E tanto a proteína isolada da soja como a caseína também promovem maior saciedade após a sua ingestão em relação à proteína do soro do leite. Um outro estudo também que mostrou que a proteína isolada da soja pode ter importante participação no período de emagrecimento é esse estudo que avaliou o efeito da ingestão de snacks com alto teor de proteína isolada da soja, favorecendo a redução do apetite. Esse é um estudo que avaliou a ingestão da proteína isolada da soja versus uma refeição com alto teor de lipídios e uma refeição sem a presença desse snack. O segundo fator que envolve proteínas e gerenciamento de peso diz respeito ao efeito da proteína sobre a termogênese. Normalmente, o efeito térmico do alimento perfaz algo ao redor de 5
a 10% do gasto energético total, sendo que proteínas apresentam um maior efeito térmico, ao redor de 20% a 35%, carboidratos de 5% a 15% e lipídios de 0% a 5%. Podemos evidenciar esse fato a partir desse estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, no qual a ingestão de proteína acarreta num aumento do gasto energético durante um período de 9 horas pós-ingestão, quando comparada com carboidratos versus a ausência de ingestão de qualquer alimento. A proteína isolada da soja também pode apresentar efeitos benéficos no tocante ao aumento da termogênese. Este é um estudo que comparou a proteína do soro do leite, caseína, proteína isolada da soja e carboidratos. E podemos observar que a proteína do soro do leite, caseína e proteína isolada da soja apresentam maior gasto energético durante o período de 4 horas e 30 minutos versus carboidrato, sendo que, nesse caso, a proteína isolada da soja também apresenta um efeito benéfico quando nós pensamos em emagrecimento. E, por fim, nós podemos destacar o efeito das proteínas sobre a composição corporal durante o emagrecimento. Normalmente, nós temos uma redução do valor energético total da dieta que acarreta, consequentemente, numa redução da massa corporal. Todavia, essa redução da massa corporal ao redor de 75% de massa gorda e 25% de massa magra. Nesse estudo, nós podemos observar o efeito do aumento da ingestão de proteínas em relação à atenuação de perda de massa magra. Aqui nós temos um grupo do lado esquerdo que ingeriu ao redor de 18% do valor calórico total como proteína, sendo que nesse grupo o IMC era ao redor de 30,5%. Um outro grupo com IMC ao redor de 30,7% teve um aumento da ingestão proteica ao redor de 30% do VCT, sendo que a restrição calórica foi ao redor de 750 quilocalorias por dia. O principal resultado desse estudo é que o aumento da ingestão de proteínas, tanto no grupo com excesso de peso como no grupo obeso, a ingestão de proteínas acarreta numa redução da perda de massa muscular, ou seja, a dieta hiperproteica atenua a perda de massa muscular, o que tem um grande efeito benéfico durante o período de emagrecimento. Nesse sentido, nós também iremos destacar o efeito da proteína da soja. Um estudo que avaliou mulheres pós-menopausa verificou que a ingestão da proteína da soja acarreta numa redução significativa da gordura abdominal subcutânea e da gordura abdominal total. Um outro estudo também, avaliando o efeito da ingestão da proteína da soja, evidencia também em mulheres pós-menopausa que a proteína da soja favorece, em relação ao grupo placebo, numa redução da gordura abdominal subcutânea e da gordura abdominal total. Sendo assim, podemos inicialmente considerar que o aumento da ingestão de proteínas, conforme esta meta-análise, publicada também no American Journal of Clinical Nutrition, a partir de 24 estudos, utilizando ao redor de 1.063 indivíduos, o aumento da ingestão de proteínas favorece redução da massa corporal, particularmente redução de massa gorda e atenuação da perda de massa magra, e um importante fator que é o aumento da saciedade. E podemos concluir também que a proteína da soja pode ser utilizada durante o emagrecimento, uma vez que apresenta um efeito positivo sobre a saciedade. Proteínas também apresentam maior efeito térmico em comparação com carboidratos e lipídios, e a proteína da soja também favorece a redução de gordura corporal durante o período de emagrecimento. Agradeço o convite, a participação e espero que essas informações possam ser bastante úteis na vida profissional de vocês. Muito obrigado.